Oiê, quinto ano, como vocês estão? Hoje a nossa aula é de História. Nós vamos estudar o capítulo 5, Exploração e Colonização da Nova Terra. Abra um livro na página 52 para começarmos o nosso estudo. O contexto em que ocorre a nossa aula de hoje é o seguinte: o rei de Portugal, na época Dom Manuel I, organizou uma expedição, colocou no comando Pedro Álvares Cabral e um dos objetivos era verificar se existia mesmo aquelas terras desconhecidas que os espanhóis estavam afirmando existirem. Ele chegou às terras em que hoje formam o Brasil, confirmou a existência, mas Portugal ainda não tinha muito interesse aqui. Eles estavam mais focados em explorar e negociar lá com as Índias, porque era o que rendia bastante dinheiro na época lá na Europa. Mesmo assim, ele começou a organizar algumas expedições para percorrer o litoral que hoje é o litoral brasileiro. Em 1501, ele mandou uma expedição chamada Expedição Exploradora. E essa expedição confirmou para o rei que as terras que hoje formam o Brasil não eram uma ilha como se pensava. Eles também descobriram nessa época o pau-brasil, que é aquela árvore que solta uma tinta vermelha, e essa tinta era muito apreciada lá na Europa. Eles tinham muito interesse nisso, porque eles podiam tingir os tecidos de uma cor vermelha, de uma cor diferente, o que gerava o interesse das pessoas. Eles realizaram outra expedição exploradora em 1503. Essa expedição foi comandada por Gonçalo Coelho e ela fundou uma feitoria. O que é uma feitoria? É um posto de armazenamento, como se fosse um grande armazém para guardar o pau-brasil. Só que ao longo desses anos, os portugueses não foram os únicos que estavam vindo aqui nas terras que hoje formam o Brasil. Tinham outros europeus também interessados nessa terra. Tinham os espanhóis, os holandeses e os franceses, e eles estavam começando a vir cada vez mais para esse território aqui. Pensando nisso, pensando em proteger essa propriedade que o rei de Portugal afirmava ser dele, ele enviou novas expedições. Essas novas expedições eram chamadas de expedições guarda-costas. Como o próprio nome já diz, o objetivo era defender e proteger essa terra de corsários e de piratas europeus. Então ele mandou uma em 1516 e 10 anos depois, em 1526, ele mandou mais uma expedição para tentar afastar esses outros europeus. Mas isso não foi o suficiente. O que aconteceu? O governo português, ele percebeu que se ele quisesse realmente defender essas terras, ele teria que povoar essas terras, teria que colocar pessoas fixas ali que morassem durante o tempo todo. Por isso ele organizou em 1530 as chamadas expedições colonizadoras. Nessa primeira expedição colonizadora, Martim Afonso de Souza assumiu o comando. Então, ele tinha que expulsar os franceses que estavam toda hora chegando aqui, ele tinha que organizar para que as pessoas pudessem construir as casas nessas terras, plantar, explorar para ver se existia mais riquezas, mais coisas que Portugal poderia vender lá na Europa, e também organizar de uma forma que pudesse funcionar como se fosse uma pequena vila. Por isso, em 1532, o Martim Afonso de Souza acabou fundando a primeira vila da colônia portuguesa,
São Vicente, que atualmente é a cidade de São Vicente, que fica lá no litoral de São Paulo. A gente pode dizer que foi a partir de aí a fundação dessa vila que realmente começou a colonização portuguesa, cerca de 32 anos após o primeiro contato dos portugueses lá com Pedro Álvares Cabral. Em 1534, 2 anos depois da fundação da vila de São Vicente, o rei de Portugal era Dom João III. E ele percebeu, como eu já disse anteriormente, que o litoral das terras brasileiras era muito grande. Então ele resolveu dividir essas terras em 15 lotes. E esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias. Por quê? As pessoas que eram responsáveis por esses lotes, elas eram pessoas que resolveram investir ali nas terras. Então fizeram um acordo com o rei de Portugal. O rei de Portugal ia deixá-los administrar essas terras e, em troca, eles poderiam cuidar, receber parte dos lucros e, se caso morressem, poderiam passar para os filhos e os filhos para os filhos deles e assim por diante, certo? Na exploração dessas terras, 3 fatores eram essenciais. A grande propriedade rural, ou seja, eles tinham grandes áreas e não pequenas. A monocultura, eles exploravam um produto só por vez. Naquela época, a cana-de-açúcar principalmente, porque gerava muito dinheiro na Europa. E também o trabalho escravo. Primeiro, eles tentaram escravizar os indígenas. E mais tarde, os africanos que eram retirados lá das suas terras e trazidos para o Brasil. As pessoas responsáveis pelas capitanias hereditárias eram chamados de donatários, e eles tinham alguns direitos e alguns deveres. Eles podiam repartir, distribuir parte das terras para as pessoas que trabalhavam para eles. Podiam também escravizar os indígenas, apanhá-los à força e obrigá-los a trabalhar. Eles podiam também exercer o papel de justiça do rei, o que funcionaria hoje como se fosse um juiz da época. Eles eram a lei, decidiam o que valia ou o que não valia de acordo com a vontade do rei. E também eles tinham o dever de defender e colonizar as terras. Se chegasse alguém ali, eles tinham a obrigação de atacar essas pessoas e proteger essa terra. E eles não podiam comercializar nada do que eles produziam com outras pessoas. Eles tinham que comercializar somente com a coroa portuguesa. Levando em conta vários fatores como a falta de dinheiro, a falta de comunicação entre os donatários e o rei de Portugal, o clima que às vezes não era favorável, somente 2 das 15 capitanias conseguiram sucesso. A capitania de São Vicente conseguiu se desenvolver por causa da cana-de-açúcar e da criação de gado. E a de Pernambuco também conseguiu prosperar por causa da cana-de-açúcar e também do solo, que era de massapê, ou seja, aquela terra escura, muito fértil, que dá para plantar muitas coisas nela. Portanto, as capitanias hereditárias funcionaram até cerca de 1547, porque em 1548, o rei de Portugal resolveu instalar um novo sistema de administração, os chamados governos gerais. Esse governo iria centralizar a administração. Em vez de 15 pessoas ficarem dando notícias ao rei sobre como andava a situação aqui do Brasil, apenas uma pessoa ia mandar e as outras iam trabalhar para esse governador geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Tomé de Souza assumiu o governo em 1549. Ele fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, e também desenvolveu
a cultura de cana-de-açúcar. O governo de Tomé de Souza durou até 1552, cerca de 4 anos, e depois quem assumiu o lugar dele foi o segundo governador-geral, Duarte da Costa. Então, em 1553, Duarte da Costa começa o seu governo e, junto com ele traz muitos jesuítas. Os jesuítas foram conhecidos por serem um dos maiores catequizadores, ou seja, eles conseguiam fazer com que vários indígenas se convertessem ao catolicismo. Em 25 de janeiro de 1554, o Duarte da Costa fundou o Colégio de São Paulo. E esse Colégio de São Paulo, mais tarde, deu origem à cidade de São Paulo, que nós conhecemos hoje. O governo de Duarte de Sá durou até 1558, porque em 1558 outro governador assumiu, o terceiro governador-geral, Mendes Sá. O Mendes Sá conseguiu resolver vários problemas ali da colônia e ele ficou 14 anos governando a terra. Durante o governo, nós podemos citar 2 fatos que foram bem marcantes. Primeiro, foi a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje nós conhecemos como a cidade do Rio de Janeiro. E também ele foi o responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1567. Ele contou com a ajuda do sobrinho dele, Estácio de Sá, para expulsar esses corsários franceses. Mas nós vamos estudar sobre esse episódio mais para frente, num capítulo separado. Eu preciso que vocês leiam o texto com atenção, vão pausando e vão destacando as partes principais, as partes que aparecem aí na tela do vídeo, e depois realizem as atividades da página 58. Na página 58, nós temos 3 atividades. A número 1 pede o seguinte: explique com suas palavras o objetivo das seguintes expedições. A letra A, exploradoras, B, guarda-costas e C, colonizadoras. A número 2 pede para vocês observarem a imagem abaixo. O nome da imagem é Partida de Lisboa para Portugal. Agora vocês vão responder: por que colonizar as novas terras era uma tarefa difícil? Nós conversamos sobre isso. Número 3. Quais fatores motivaram a colonização do Brasil? Explique com suas palavras. Então, todas essas atividades devem ser feitas sempre consultando o texto, certo? Bom estudo para vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.